Eu me chamo André Luiz Maluf de Araújo e este é mais um Falando de Processo 365 do nosso querido amigo professor Antônio de Carvalho, em parceria com a Associação Brasileira de Direito Processual. Eu gostaria de falar hoje com os senhores a respeito do parágrafo 1º do artigo 373 do Código de 2015. Esse parágrafo 1º do artigo 373 é uma novidade com relação ao antigo 333 do Código de 1973. Nós temos hoje no caput desse artigo 373 atual a mantença com relação ao ônus da prova, com relação ao autor fato constitutivo do seu direito e ao réu com relação ao fato impeditivo, modificativo e extintivo. A novidade que muito preocupa é com relação ao parágrafo 1º, que permitiu que o juiz, em determinadas situações, faça a chamada dinamização ou inversão do ônus da prova, permitindo assim que a prova de difícil produção pelo autor ou pelo réu venha para o processo, quase que numa filosofia hegeliana do saber absoluto da razão. Ou seja, que a verdade real deve prevalecer sempre. Verdade real, tão criticada hoje em dia, basta ver recente artigo do professor Michele Tarufo neste sentido. Inversão ou dinamização do ônus da prova é uma criação do professor Jorge Peirano na Argentina, quando em 1993, num congresso de processo, cunhou essa terminologia num caso de erro médico hospitalar. Na Argentina, senhores, nós temos um novo Código Civil Comercial de 2014. E na Argentina, dinamização e inversão é específico com relação a determinados assuntos: direito societário, direito contratual obrigacional, direito de família. Tão sério essa questão da dinamização ou inversão no sentido do ativismo do juiz, que na Argentina está sendo altamente criticado e questionado o artigo 1735 do Código Civil Comercial de lá. Esse artigo 1735 permitiu que o juiz, em casos de atos ilícitos, em umas questões judiciais, possa fazer a inversão do ônus da prova. Isso preocupa demais. Aqui também no Brasil, os recentes comentários do professor João Batista, do querido amigo professor Zumar, já são no sentido da preocupação no tocante a essa inversão. E aqui começa a minha reflexão. Nós temos que ter efetivamente uma preocupação com o chamado garantismo processual. Garantismo processual, meus amigos, nada mais é do que o devido processo constitucional aplicado. Não é outra coisa garantismo processual. Tão bem falado por Vigoriti, por Chiassone, por Ferrajoli, Monteleone, Francisco Ramos Mendes na Espanha, Bridenio Sierra no México. Professores que há tempo falam com relação a essas garantias, a não intervenção direta, esse ativismo exagerado que hoje perdura. Temos que ter essa preocupação. E essa preocupação aumenta ainda mais quando nós sabemos que desde 2002 a Corte Interamericana de Direitos Humanos vem decidindo que estado de inocência ou presunção de inocência não se aplica apenas ao direito penal, mas se aplica ao processo trabalhista, ao processo civil, ao processo tributário e administrativo. Ou seja, estado de inocência ou presunção de inocência é um direito fundamental maior do cidadão. Quando nós transmudamos essa preocupação do estado de inocência ou presunção de inocência e encaixamos com relação a fazer um paradigma com o parágrafo 1º do 373, nós temos um certo conflito. E eu tenho refletido muito com relação a isso, porque efetivamente esse ativismo não é bom. Recentes artigos do professores Benabentos na Argentina e também do professor Oswaldo Gozani chegam a falar em inconstitucionalidade do chamado dinamismo ou de inversão do ônus da prova. A preocupação é muito grande e eu gostaria de trazer esta preocupação, essa reflexão para todos os senhores. Até breve, um abraço.